Impactos da crise econômica no mercado de trabalho, as mudanças na relação entre empresas e empregados. Profissão motoboy, com o avanço das ferramentas tecnológicas, aumenta o número de pessoas que fazem entregas para garantir uma renda mensal. Liberdade de expressão nas redes sociais. O Senado aprovou o projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E as últimas informações do boletim epidemiológico da Covid-19 no município de Vitória da Conquista. Quinta-feira, 6 de agosto, o ESB Notícias já começou. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao ESB Notícias. Começou ontem o pagamento do auxílio permanência aos 11.608 estudantes das universidades públicas estaduais baianas, a UNEB, o UFES, o ESB e o ESC, beneficiados pelo programa Mais Futuro. O novo investimento do governo do estado é de 4,4 milhões, que somado com os valores correspondentes aos meses de março, abril, maio e julho, o repasse total aos estudantes chega a 23,6 milhões durante o período de pandemia do novo coronavírus. O Mais Futuro oferece uma bolsa de R$ 300 para quem estuda até 100 quilômetros de onde mora e R$ 600 para quem vive quem vive numa distância ainda maior do que essa de 100 quilômetros. E esse valor é pago pela necessidade de moradia temporária na cidade onde o estudante está alocado. Os impactos da crise econômica no mercado de trabalho, as mudanças na relação entre empresas e empregados. Quais seriam, então, as perspectivas para esse cenário? É o que a gente confere agora na reportagem de Joana Rocha. De acordo com o portal E-Social, a Bahia fechou 2.533 postos de trabalho em junho deste ano. O estado ocupou a 8ª posição em relação à geração de emprego entre os estados nordestinos e a 22ª dentre os estados brasileiros. O mercado de trabalho é um dos cenários mais afetados com a pandemia da Covid-19. Com os vínculos empregatícios sendo desfeitos, os índices na economia são diretamente impactados. Essa perda de emprego significa a primeira coisa, né? Que parte da população está perdendo o acesso à renda, que se dá via trabalho, via ocupação, seja ocupação formal ou informal. Esse dado é sobre o emprego formal. E, obviamente, quando a gente tem uma queda no emprego, a gente tem uma queda na renda e, por conseguinte, uma queda no consumo. E um dos principais elementos que faz com que a economia ande é o consumo das famílias. E aí esse dado que segue a tendência do Brasil, né, nesse período de pandemia, de fechamento de postos de trabalho. Para o economista, alguns setores foram mais afetados que outros. Os pequenos negócios são os mais afetados, por diversas razões, né? Com essa parada que a economia teve, esse break, né, que a economia teve no período da pandemia, nós vamos assistir o fechamento de vários pequenos negócios, alguns temporariamente, outros em definitivo, e isso se dá muito em função que esses pequenos negócios também têm mais dificuldade de acesso ao crédito dos bancos públicos ou privados. Mesmo com as dificuldades, 3 segmentos contabilizaram saldos positivos. Administração pública, com 1.231 postos, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 1.189 postos, e outros serviços somaram 149 postos. Mas, infelizmente, 5 setores encerraram os postos de trabalho. Alojamento e alimentação, menos 1.652, comércio, menos 1.144 postos, construção, menos 866, transporte, armazenagem e correio, menos 761 postos, indústria em geral, menos 679. Serviços domésticos, informação, comunicação e outras atividades não registraram saldo. Outro efeito observado no contexto da pandemia, que influencia o mercado de trabalho, está relacionado com as novas formas de desempenhar algumas funções. Muitas empresas que eu já percebi aqui mesmo em Vitória da Conquista, que tem alguns dias que o funcionário trabalha home office e outros dias trabalha na própria empresa. É preciso também todo colaborador ter o próprio cuidado dele mesmo, não só esperar que a empresa mude. Ele também precisa, sim, ser mais atento às atividades,
cumprir as atividades no seu tempo certo, porque também a empresa espera isso. Por mais que seja home office, a empresa quer o resultado preciso. Diante das mudanças, empregados e empregadores tiveram que se adequar nas suas rotinas de trabalho. E ter um mínimo de conhecimento com as ferramentas tecnológicas já vai ajudar bastante, porque essa é uma tendência que veio para ficar. Além, é claro, de todas aquelas habilidades já comuns recrutadas aí pelos gestores de RH. As empresas vão procurar ainda mais aquele profissional mais habilidoso, mais comprometido, mais dedicado àquelas atividades, mais criativos, que têm iniciativa, aqueles profissionais que também sabem lidar com as pessoas, profissionais que saibam comunicar exatamente com aquelas pessoas, adequadamente ali com cada pessoa, seja da empresa ou seja um cliente externo. E a gente continua falando sobre o mercado de trabalho e as vagas e oportunidades disponíveis para esta quinta-feira. Confira. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para enfermeiro com ensino superior completo em enfermagem, para padeiro com experiência, para assistente de planejamento, vaga exclusiva para portador de deficiência que esteja cursando administração, engenharia elétrica ou produção. E vaga também para técnico em segurança do trabalho com experiência. Os candidatos que se interessarem em alguma vaga deverão encaminhar o currículo e número de CPF ou PIS para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com. Repetindo, cinebahiaconquista@gmail.com e aguardar um retorno. Já o CIEE está ofertando vagas de estágio para estudantes de contábeis cursando a partir do primeiro semestre. Vaga também para estudantes do ensino médio de ambos os sexos. Interessados, entrarem em contato pelos telefones 3421 1536 ou 3424 4714. E a gente fala agora sobre os últimos dados da Covid-19 em Vitória da Conquista. O município registra hoje 2.854 casos da doença e 66 óbitos. Vamos conferir na tela as últimas informações contabilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município. Aqui na tela nós temos os casos notificados. Já são 19.079 casos notificados. Dos casos confirmados, 2.854 casos descartados, 9.974, em investigação, 4.570, em recuperação, 512. E sempre aquela boa notícia, os recuperados, 2.276 pessoas já recuperadas da Covid-19. Número de óbitos, 66. De ontem para hoje, 3 novos óbitos já contabilizados, chegando aí a 66 óbitos da Covid-19 em Vitória da Conquista. Desses casos confirmados, 897 laboratorialmente e 1.957 confirmados por testes rápidos. O Brasil incluiu nos registros, nas últimas 24 horas, mais 1.322 novas mortes contabilizadas, provocadas pela Covid-19. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Agora, os dados somados das secretarias estaduais indicam que o número total de vítimas da infecção causada pelo novo coronavírus chegou a 97.418 em todo o país. Bom, e no próximo bloco, uma reportagem sobre o mercado de trabalho para os motoboys. E ainda nesta edição, as informações sobre o projeto aprovado pelo Senado que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A gente volta já com mais informação e conteúdo para você. E a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia completa 40 anos agora em 2020. E no próximo sábado, a partir das 18 horas, no nosso primeiro programa Universiência, você vai conhecer um pouco mais a respeito da história da instituição que influencia de forma positiva a região dos 3 campi onde atua. Não perca, neste sábado, a partir das 18 horas, TV UESB, canal 4.1. Estou esperando você.
Já estamos de volta aqui pelo ESB Notícias. Vamos ao nosso painel novamente com mais informações sobre os dados da Covid-19 em Vitória da Conquista, também com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Sobre os índices de ocupação de leitos, nós temos 71 leitos de UTIs, desse percentual, 71,4% sendo ocupados hoje em Vitória da Conquista. Sobre o número de leitos clínicos, nós temos 98 leitos clínicos disponíveis, desses 54,1% já estão sendo ocupados. Mais alguns dados. Bom, esses então são os últimos dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde no município sobre a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTIs em Vitória da Conquista. E diante da pandemia do novo coronavírus, mais do que nunca a humanidade necessita do conhecimento científico para a defesa da vida. E as universidades estaduais baianas têm unido esforços para aplicar estudos acadêmicos na luta contra a Covid-19. A repórter Cristiane Santana traz as informações. As universidades públicas são mais do que um espaço de formação dos futuros profissionais que atuarão no mercado. São responsáveis por importantes pesquisas científicas. E em tempos de pandemia, as universidades estaduais da Bahia têm desenvolvido um papel importante na produção de ações de enfrentamento à Covid-19. A UESB, por exemplo, desenvolve uma pesquisa em parceria com outras instituições que busca encontrar um remédio eficaz no combate ao novo coronavírus. O nosso tipo de trabalho ele vem, então, trazer as possibilidades, né? Trazer as opções para que os outros colegas, né, que fazem testes in vitro e animais, em seres humanos, eles possam ter um embasamento aí, científico, né, um embasamento técnico, né, a respeito da droga em si, né, onde ela age, o receptor, como é que ela funciona, e ele possa ter a certeza de que aquilo ali tem uma chance de dar certo, né, que ele não fique dando tiro no escuro. Desde o início da pandemia da Covid-19, as 4 universidades estaduais baianas colocaram a mão na massa para aplicar diversos estudos acadêmicos no combate à doença. Entre os trabalhos voluntários e a produção de insumos para diminuir os danos causados aos profissionais da área de saúde que atuam na linha de frente, está o mapeamento de dados, que está ressaltando a importância da informação no combate à pandemia do coronavírus. O Conselho de Campus de Itapetinga, ele sentiu a necessidade de trazer informações à população de uma maneira mais clara, de uma maneira mais fácil de ser entendida por todos, de uma maneira educativa. E várias iniciativas para isso foram tomadas, tá? Entrevistas na rádio, matérias em jornais locais. E uma dessas ações foi o boletim informativo UESB contra a Covid, que nós estamos lançando novas edições a cada semana. Esse boletim ele vem para trazer as informações nas áreas de atuação mais direta da UESB, né, as regiões de Jequié, Vitória da Conquista e Itapetinga. E ele tem como função primária trazer a informação de uma maneira educativa, explicando alguns termos que vêm sendo apresentados, mostrando quais são os dados oficiais que a gente tem a respeito da pandemia de Covid na nossa região e também nos propondo a fazer algumas projeções sobre um futuro próximo, né? Sobre os próximos 15 dias que vêm, qual seria o cenário que a gente vai observar. As pesquisas são publicadas periodicamente no site da UESB, onde podem ser acompanhadas. As informações têm a contribuição de vários pesquisadores da instituição. E este mapeamento tem funcionado como uma importante ferramenta para os serviços públicos no combate à pandemia. O principal objetivo do nosso boletim é levar informação clara, educativa e confiável à população, informando e explicando os números que são apresentados, de modo que todos possam entender. Também temos como objetivo fazer com que esses números eles possam servir de argumento para o planejamento das autoridades públicas nas ações a serem tomadas, como aumento de medidas de isolamento social ou medidas de atuação direta com os comércios em cada região. A gente também tem como um dos objetivos evitar a propagação de falsas notícias. Então nós temos um cuidado muito grande
na busca por fontes confiáveis, fontes que possam ser rastreadas e que a gente possa ter certeza da origem daqueles dados que nós estamos utilizando. E essa é com certeza mais uma importante iniciativa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Profissão motoboy. Com o avanço das ferramentas tecnológicas, aumenta o número de pessoas que fazem entregas para garantir uma renda mensal. Com essa alternativa, é preciso pensar as condições de trabalho para essa categoria. Confira a reportagem de Luiz Pedro Passos. Eles estão por aí, circulando por toda a cidade e fazendo a economia girar. São os motoboys, profissão escolhida por Wesley Santos após ficar desempregado devido à pandemia. Trabalhando de motoboy faz uns 2 meses, mais ou menos 3 meses, desde quando começou a pandemia. Antes eu trabalhava como mecânico em viação de ônibus, mas aí fiquei desempregado e tive que começar nessa área. Nesse período de pandemia, ele tem feito multitarefas e auxiliado principalmente aquelas pessoas que não podem sair de casa por serem grupo de risco. Bombou muito, aumentou demais, porque assim, o pessoal está evitando sair de casa e eu trabalho também, pago contas, quando as pessoas precisam que eu pague conta, eu pago conta, faço compra. Como eu sou motoboy particular também, então eu faço compra, pago as contas. Então, assim, aquelas pessoas, principalmente as pessoas de mais idade, elas recorrem a mim, eu me chamo e aí eu vou lá e faço o que tem que fazer no dia a dia na rua. Na verdade, Wesley é multitarefa por natureza. Lembra? Ele falou que era mecânico, mas realiza outras atividades, mesmo porque o trabalho de motoboy não é a sua principal fonte de renda. No momento não está sendo a minha principal renda. Eu estou fazendo bicos por fora, eu trabalho com acabamento, cerâmica e pintura, mas está sendo uma boa renda extra. Wesley engrossa a fileira de motoboys espalhados pelo Brasil. Estima-se que existam 5,5 milhões de brasileiros nesse ramo de atividade. Com o avanço das tecnologias nos últimos anos, mais pessoas passaram a fazer entregas para garantir uma renda mensal. Com essa nova realidade, as leis também passaram a se adequar para garantir direitos e benefícios para a categoria. O motoboy empregado, ele tem todos os direitos regidos lá na CLT, tais como férias, 13º, salário, FGTS, recolhimento de INSS, assim como tem o adicional de periculosidade e o seguro de vida que é pago pelo empregador. Ainda tem o benefício de que, se ele exercer o trabalho com a sua própria motocicleta, o empregador é que arcará com as despesas de manutenção e depreciação da referida moto. Os motoboys podem ser contratados como microempreendedores ou como prestadores de serviços. Na contratação de serviços prestados, esse profissional é que banca com todas as despesas dos encargos sociais, a exemplo do recolhimento do INSS, o recolhimento do ISS, que é o imposto de prestação de serviço. Ele também banca com todos os custos da manutenção da sua motocicleta, a depreciação, assim como ele também tem que bancar com as despesas do seguro inerente ao seguro da moto e seguro de vida. Apesar dos avanços, as condições ainda não são as melhores para os motoboys. Assim, que deveria ter um pouco mais de reconhecimento, né? Ser um pouco mais remunerado e ter um pouco mais de reconhecimento. Principalmente no lugar onde a gente trabalha, né? Que é a Vitória da Conquista e que costuma chover muito frio. E normalmente o aplicativo ele bomba mais à noite, né? Então é bem na época que está mais frio e chovendo. Então assim, a gente deveria ser um pouco mais reconhecido. E no próximo bloco, uma reportagem sobre a nova comunicação social e um projeto do Senado sobre a liberdade de expressão nas redes sociais. Nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB.
Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou. Nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. Estamos de volta aqui com o UESB Notícias. E essa foi mais uma madrugada fria em Vitória da Conquista. Os termômetros registraram a mínima de 13 graus com a sensação térmica de 10, ou seja, muito frio. Frio que continua pelos próximos dias. É hora de saber, então, como fica o tempo e a temperatura em Vitória da Conquista e também em algumas cidades da região. Variação de nebulosidade em Vitória da Conquista. Pode chover leve e rápido em alguns pontos da cidade. A mínima registrada é de 13 graus e a máxima não passa dos 20 graus. Vamos conferir agora como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Céu nublado, mas sem previsão de chuva na cidade de Caraíbas. A temperatura varia entre 14 e 22 graus. Em Itapetinga, céu nublado na maior parte do tempo. Pode chover leve e isolado. Os termômetros registram a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Céu com muitas nuvens e o tempo segue nublado em Jequié. A chuva deve cair em alguns lugares da cidade, mas será leve e rápida. A menor temperatura é de 16 graus e a maior de 23 graus. Liberdade de expressão nas redes sociais. Em tempos de fabricação de fake news, ou seja, de notícias falsas, o Senado aprovou um projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse é o tema de uma ampla discussão no Congresso Nacional. E o estudante de jornalismo Gabriel Pires traz as informações para a gente. A Constituição Federal deixa claro: a liberdade de expressão é uma garantia de todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza. O artigo 5, inciso 4, traz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O artigo 220, parágrafo 2, mostra que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Mas todos os direitos trazem responsabilidades e crimes podem ser cometidos em nome da liberdade de expressão, como calúnia, injúria e difamação. A calúnia é um crime que você imputa a outrem que essa pessoa cometeu um crime, né? Você sabe que essa pessoa não cometeu nenhum crime. Então você aí está imputando o crime de calúnia. A injúria é quando você imputa àquela pessoa um adjetivo que não lhe corresponde, mas você faz questão de denigrir a imagem dele, de macular essa imagem, de forma a transformar o constrangimento como uma arma política ou uma arma social. Já a difamação, ela tem mais o condão de trazer elementos que podem até ser verdadeiros, mas eles não são abonadores da conduta da pessoa. As redes sociais têm sido palco desses crimes, como os ataques direcionados ao youtuber Felipe Neto nas últimas semanas. Postagens foram feitas imputando o crime de pedofilia a ele. Além de falsas, essas postagens se caracterizam como discurso de ódio. Você tem limitações, né, ao direito de liberdade de expressão, que é um direito histórico, né, conquistado a duras penas, e que ele surgiu no Brasil a partir da liberdade que você tem de expressar sua opinião, geralmente em face ao governo, em face ao Estado. No embate contra as chamadas fake news, o Senado Federal aprovou no mês de julho a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas para as redes sociais e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram. Mas uma coisa ficou muito clara e fortaleceram minhas convicções. É fundamental saber com quem estamos debatendo.
E hoje, quando recebemos muitas críticas nas redes sociais, no anonimato nós não sabemos com quem vamos debater e como nos defender. E esse é o ponto. Senhor presidente, redes sociais, dos serviços de mensagerias, fica extremamente poluído quando não sabemos com quem estamos debatendo, com quem de fato estamos interagindo. Por isso, minha principal preocupação desde o início foi vencer o anonimato irresponsável que tem sido usado por muita gente nas redes. Esse é um projeto do Brasil, dos brasileiros do mundo real. Nos últimos 30 dias foram realizadas pelo menos 3 grandes pesquisas, os maiores institutos brasileiros de opinião, pesquisa de opinião, e o Data Senado. Todos eles apontaram 80% a 90% dos brasileiros pleiteando uma legislação que regule a atuação das redes sociais. As discussões do projeto agora vão para a Câmara dos Deputados. Mas antes mesmo da lei entrar em vigor, o que fará o ambiente virtual ser mais saudável é a responsabilidade e o bom senso. Responsabilidade e, principalmente, bom senso na hora de se manifestar. Essa é uma lei importante que precisa ser votada urgentemente. E em momentos como os que a humanidade está vivendo diante de uma pandemia, reforça-se ainda mais a necessidade de uma nova comunicação sociotransformadora. As mudanças nessa nova comunicação social ocorreram rapidamente e, em 5 meses, a nossa maneira de interagir com o outro passou a ser intermediada pelas ferramentas tecnológicas. A repórter Joana Rocha conta essa história para a gente. Adaptação é a palavra de ordem durante o período de isolamento. A comunicação digital se tornou a principal aliada para cumprir as atividades de home office e de convívio com a sociedade. O desafio é se apoderar de ferramentas tecnológicas para criar novas práticas e continuar desempenhando o papel primordial da comunicação. Antes era necessário uma mobilidade, uma logística para reunir pessoas para que determinadas decisões fossem tomadas. E agora, com essa nova dinâmica, é possível se comunicar de uma forma mais horizontalizada, de uma forma mais dinâmica e, obviamente, tomar decisões mais rápidas e, com certeza, mais assertivas. Além disso, as relações pessoais foram potencializadas e intensificadas durante esse período. Relacionamentos foram mantidos, afetos foram continuados porque as possibilidades digitais permitiram isso. Para não paralisar suas atividades, muitas empresas colocaram seus colaboradores para trabalhar em casa. A medida tomada às pressas fez com que os já habituais desafios se potencializassem. Afinal, uma mudança tão expressiva na jornada de trabalho exige um bom planejamento. Quantos inconvenientes, situações constrangedoras nós tomamos conhecimento nesses últimos dias, nesse período em que estamos vivendo, exatamente por conta de uma falta de planejamento, uma estratégia em se comunicar que exige que nós otimizemos esse patrimônio valiosíssimo chamado tempo. O vídeo, a linguagem de vídeo eterniza a nossa fala, por isso é muito importante a gente saber com precisão o que vai falar para que o que a gente fale não gere nenhum tipo de repercussão para o coletivo e para a nossa própria imagem. Dados de 2018 apontam que o país tinha apenas 5,2% dos trabalhadores empregados trabalhando em casa. Contudo, a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus mudou essa realidade. O trabalho remoto surgiu como uma alternativa neste cenário para que a economia não parasse de vez. Com a rápida disseminação da doença, cabe às empresas protegerem os seus negócios e a integridade do capital humano. Uma coisa é certa, o mundo pós-Covid alterou as relações humanas e a comunicação entre as pessoas. Surgiu então, para um novo tempo, uma nova forma de interação. E se comunicar por meio de vídeos exige ainda mais de nós. É por isso que não basta de ter conhecimento técnico ou ter vasta experiência. Agora deve-se aliar tudo isso a uma forma de se comunicar. Necessário prestarmos atenção e debatermos sobre 3 itens. Primeiro, segurança digital.
Precisamos estar seguros e saber utilizar os dispositivos tecnológicos. Terceiro, é necessário que haja discussão sobre a privacidade do cidadão. A nossa privacidade precisa estar garantida na internet. Terceiro, a internet deve ser gratuita e para todos. E o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para mandar a sua sugestão, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3424-8763. Obrigada pela companhia e até amanhã.